Olá, muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou chegando aqui para falar sobre política. Nesse momento, há pouco saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à recondução ou não dos presidentes do Legislativo, ou seja, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, se eles poderiam ser reconduzidos a um outro mandato dentro da mesma legislatura. Então, aqui a decisão agora contabilizada pelo Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros já votaram, não votaram de maneira presencial, votaram através de um sistema remoto. Os ministros já utilizaram, inclusive, esse sistema, o sistema virtual do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa ação aí foi uma ação do PTB e era uma ação justamente para questionar a legalidade, a constitucionalidade de uma recondução à presidência da Câmara dos Deputados por parte de Rodrigo Maia e uma recondução à presidência no Senado por parte de Davi Alcolumbre. Os dois já estão ocupando esses cargos. Mas qual é o imbróglio, afinal de contas, aí? Bem, o imbróglio é que a Constituição Federal deixa bem claro, lá no artigo 57, para ser mais exato, parágrafo 4º, quando veta qualquer recondução à presidência, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados, ou seja, vetando esta recondução dentro da mesma legislatura. Em outros termos, o que quer dizer o texto constitucional? Que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, nas respectivas casas, só poderiam se candidatar uma vez, ganhando eles não poderiam concorrer a uma reeleição. É isso que o texto deixa bem claro, não é? Bem, outra coisa aqui que a gente precisa levar em consideração é que nós tivemos duas posições distintas em relação a essa ação aí, protocolada no caso pelo PTB. Lembrar aqui o quê? Que, em relação a Rodrigo Maia, o que foi que decidiram os ministros do Supremo Tribunal Federal? Por 7 votos a 4, eles negaram que Rodrigo Maia fosse reconduzido à presidência, portanto, que participassem de mais um pleito e, possivelmente, ou não, enfim, fosse eleito de novo presidente da Câmara dos Deputados. Em relação a Rodrigo Maia, foi 7 votos a 4. O que chama a atenção é esse outro ponto aqui em relação ao Senado. Davi Alcolumbre também passou por um julgamento por parte desses ministros em relação a essa ação específica e o que eles decidiram foi a mesma coisa, só que por 6 votos a 5. Ou seja, há ali uma discordância em relação aos próprios ministros, no mínimo uma incoerência na tomada de decisão. Por quê? Porque trata-se do mesmo caso nas duas casas. Por que 7 votos a 4 em relação à Câmara e 6 votos a 5, portanto, mais apertado em relação ao Senado? Aqui o outro ponto que eu gostaria de colocar são ações que foram colocadas pela Procuradoria-Geral da República e também pela Advocacia-Geral da União. Ambas também levaram seus pareceres e pareceres que deixavam bem claro ser favoráveis a uma decisão por parte do espectro político, ou seja, que os próprios parlamentares pudessem resolver esta questão. Bem, aqui eu preciso colocar então minhas impressões sobre esse assunto, né? É preciso observar a que ponto exatamente esses pareceres estão se referindo. Primeiro, estão se referindo ao ponto de que a gente deve não levar em consideração o artigo 57 da Constituição Federal e o parágrafo 4º desse mesmo artigo, passar por cima dele, ou seja, da letra da Constituição, que é o nosso texto maior, a nossa lei maior, e exatamente a lei específica sobre esse caso, temos que passar por cima desse texto constitucional e então, por uma questão de vaidade ou de oportunismo ou sei lá quais outros elementos, reconduzir 2 parlamentares às presidências dos seus das suas respectivas casas, suas respectivas posições, ou estavam fazendo uma referência ao caso dessas casas, ou seja, dos nossos parlamentares se reunirem e mudarem exatamente este artigo ou este parágrafo específico da Constituição Federal. Esse segundo ponto é compreensível, está dentro das regras do jogo. O nosso texto constitucional aceita mudanças, aceita atualizações.
Por esse ponto de vista é compreensível. Agora, pelo outro ponto de vista, este de que os nossos congressistas passam por cima da lei como se fosse letra morta e assim desrespeitam o texto constitucional, isso abre um precedente perigoso para que outros artigos também sejam desrespeitados a partir do momento que o Congresso observar um entrave ali em relação à Constituição. Não me parece saudável, tem que esclarecer tanto a Procuradoria-Geral da União quanto também a Advocacia Geral, deveriam esclarecer exatamente que pontos eles estão dizendo que uma decisão política é mais soberana em relação a esse assunto, que tem que ser respeitado, portanto, as duas casas. Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição. Ele está lá justamente para uma questão como essa, para interpretar o texto constitucional. Ocorre que o artigo 57 da nossa Constituição, ele é um dos mais claros possíveis. Ali não tem por que aplicar qualquer tipo de hermenêutica. Afinal de contas, o texto deixa claro que não pode, está vetado a possibilidade de você ser reconduzido ao mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Transparente. E mesmo assim, a gente teve uma votação diferenciada. Mais uma vez, 7 votos contrários à recondução de Rodrigo Maia e 6 votos contrários à recondução de Davi Alcolumbre. Bem, aqui é o seguinte, é preciso observar então o que é que os nossos congressistas vão decidir a partir desta conclusão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o voto foi virtual, que esse procedimento deve ser concluído nessa semana que entra agora. Lembrando também que, como há uma pequena divergência, e eu chamaria de incoerência em relação a esses dois resultados, já que são o mesmo, trata-se do mesmo caso, porque um tratamento em relação ao número de votos para Rodrigo Maia e diferente em relação para o Davi Alcolumbre. Me parece então que há uma discordância, essa discrepância ali acaba também deixando a situação um pouco ofuscada, né? Um pouco nebulosa, e é preciso ajeitar isso aí. Então, imagino que os nossos ministros da Suprema Corte devam ainda, depois de concluir esse caso, decidirem então fazer um reajuste em relação ao caso específico da própria legislatura. Se pode se reconduzir na própria legislatura ou não. Creio eu aqui que seria um mau negócio, porque se você decidir isso, você vai decidir por uma candidatura vitalícia. E a alternância, que é o que diz o texto constitucional no momento, então não seria respeitado. Porque se você pode ser reconduzido, isso quer dizer que se você ganhar mais uma vez um novo mandato de 4 anos, você poderá então ser candidato e depois ser reconduzido numa reeleição. Isso é perigoso por fato da alternância. É necessário que isso aconteça. Levar em consideração eleições majoritárias, como para prefeito, governador e presidente da República, levar isso em consideração para decidir os cargos de presidência da Câmara e do Senado, não me parece tão indispensável assim de debate. Por quê? Porque já há um clamor social em relação a reeleição. Não é de hoje que vem se falando a respeito deste assunto, né? E nós estamos falando de um cargo em que a reeleição está presente dentro da Constituição, ou seja, há a possibilidade, a Constituição deixa bem claro isso em relação ao Executivo, prefeitos, governadores e presidentes da República. E é essa mesma Constituição que esclarece que não é possível dentro do cenário legislativo. Eu lembro que uma decisão final em relação a isso, eu sei que é redundante, mas há várias decisões e no nosso Brasil, então, o que dizer, uma conclusão desse assunto, ou seja, uma pedra colocada ali em cima, deve sair nos próximos dias um texto que acabe tendo uma repercussão, afinal, uma decisão que vale para o Congresso Nacional deverá valer também para o Legislativo Estadual e para as câmaras municipais em todos os municípios. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento para trazer muito mais informação para você, comentários e análises. Tchau!